Então, a aula de hoje, turminha, é sobre funções. Vou te passar uma introdução sobre funções. Então, o que eu trouxe aqui para vocês? Ó, a gente tem aqui um gráfico à esquerda, um plano cartesiano, e nesse gráfico a gente tem pontos. Se você perceber, ó, tem um ponto aqui no segundo quadrante e 2 pontos no quarto quadrante. Esses pontos representam um par ordenado. Então, o par ordenado -1 e 1 está aqui. O par ordenado 2 e -1 está aqui. E o par ordenado 1 e -3 está aqui. O que a gente tem que perceber? Quando eu falo do eixo X, turma, eu falo de abscissa. Abscissa, eixo X. É onde está o domínio da sua função quando a gente está falando de função. No nosso caso, é o conjunto A que está aqui, ó. É o conjunto de partida. Quando a gente fala de eixo Y, é o conjunto das ordenadas. No nosso caso aqui, é o contradomínio, que está representado por esse conjunto B aqui. Então, o A maiúsculo, conjunto de partida é o nosso domínio. Conjunto de chegada é o contradomínio, é o B. Aí eu poderia te perguntar, qual que é o domínio olhando para esse gráfico aqui? São 3 pontos. É o -1, o 1 e o 2. Aí eu escrevi, ó, A é igual a -1, 1 e 2. Então, o domínio, por enquanto, são só pontos que existem no eixo horizontal, no eixo X. Tá, Metralha, qual que é a imagem? A imagem vai ser a seguinte. Bom, o -1 tem como imagem o 1. Ué, então o 1 é a imagem. Tá aqui. O 1, que está no domínio, tem como imagem o -3. O -3 está aqui. O 2 tem como imagem o -1. Então, o -1 está aqui. Então, esses 3 pontos aqui constituem a imagem do meu gráfico. Então, você tem 3 pontos do domínio. Aí, vamos lembrar. Para ser função, cada elemento do domínio tem que ter uma única imagem. E tem. A imagem do -1 é 1, do 1 é -3 e do 2 é -1. Aí você fala, Metralha, e o contradomínio? O contradomínio, turminha, é sempre o maior conjunto possível quando ele não fala nada. Como eu não falei nada do conjunto B, o meu conjunto domínio, que é o B, é real. Ou seja, todo o eixo Y. Todo o eixo Y pode ou não ser flechado, ou seja, pode ou não ter imagem. No nosso caso, o eixo Y só tem 3 pontos. Eu vou colocar agora uma notação para vocês, ó. Não quero susto. Quando eu escrevo que f de 1 é y, eu quero saber qual que é a imagem do elemento 1. Qual que é a imagem do elemento 1 que está no domínio? É simples. Você vem aqui, ó, a imagem do elemento 1, você vê aonde que bate, ó, faz o caminho, o que bateu virou para a esquerda. Cheguei no ponto, bateu, virou para a esquerda. Então, a imagem do elemento 1 do domínio é -3. Em outras palavras, calcula o f de 1. Quando eu calculo o f de 1, que é essa notação, dentro do parênteses, eu estou colocando o valor do domínio que eu quero a imagem. Então, qual é a imagem quando eu ponho o valor sendo 1? -3. Eu poderia colocar o valor sendo 2. Aí você ia me falar que é -1. Qual é a imagem do valor sendo -1? Seria 1. Agora, eu poderia te fazer uma pergunta assim, ó. Qual elemento do domínio tem imagem -3? Então, qual elemento do domínio tem imagem -3? Ou seja, o -3 está aqui, a imagem está aqui, ó, -3. Aí você faz a volta e põe aqui, ó, x valendo 1. Ah, qual que é a imagem do 1 é -3. Muda a pergunta. Qual é o elemento do domínio que tem imagem -3? O 1. Então, eu estou querendo achar a mesma coisa com perguntas diferentes. Poderia perguntar qual que é o elemento do domínio que tem imagem -1. Aí você ia me falar, o 2. Poderia perguntar qual elemento do domínio tem imagem 1. Aí você ia me falar, é o -1. Então, turma, num gráfico, você sempre olha o domínio, o contradomínio, a imagem
e o que você tem. Nesse caso, a gente tem pontos do domínio. A gente não tem um conjunto que é, por exemplo, os naturais, os inteiros, os reais no domínio. A gente só tem 3 pontos. Logo, a gente só pode ter 3 imagens. Porque cada elemento do domínio só pode ter uma única imagem. Beleza?